convidá-los a abrir a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 39. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor, que era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela Eucaristia, te agradecemos por poder te cultuar, te prestar um culto verdadeiro, Senhor, em espírito e em verdade nessa manhã. E te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida. Pedimos a tua graça, Senhor, para podermos meditar nela, para que saímos aqui edificados, Senhor, consolados e fortalecidos. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é de domínio público que em 1500 os portugueses chegaram à nossa nação, chegaram a esse continente, e com eles trouxeram também o catolicismo. Não um catolicismo tridentino, mas um catolicismo ibérico, folclórico, mágico, sacramental e com uma frouxidão moral tal que dificilmente se poderia comparar à igreja primitiva. Mas Deus é tão bom que poucas décadas depois, em 1555, aportaram na Baía de Guanabara os huguenotes, nossos irmãos reformados franceses, que deixaram um legado significativo em nossa nação. Aqui foi celebrado o primeiro culto reformado, a primeira ceia, uma das primeiras confissões de fé, a Confissão Fluminense ou Confissão da Guanabara. E mais, nosso solo foi banhado com sangue reformado, de mártires que não negaram a sua fé, mesmo ante a ameaça de perderem a vida. 3 homens foram executados por Villegagnon, por suas posições doutrinárias. E essa empreitada reformada marcou a nossa terra. Em 1570, eles foram expulsos. Em 1630, novamente, reformados aportam em solo pátrio, agora no Nordeste, em Pernambuco. Dessa vez, reformados holandeses, vindos com Nassau, das companhias das Índias Orientais. E eles vêm aqui em busca de liberdade religiosa, incentivam a cultura, o saneamento urbano, o desenvolvimento cultural e, sobretudo, conseguem colocar em prática na nossa nação a liberdade religiosa. E eles não conseguiram permanecer por muito tempo em nossa nação, mas deixaram um legado expressivo também. É preciso lembrar que nós não tínhamos liberdade nessa época. Até 1822, com a independência de Portugal e com a primeira Constituição, a Constituição de 1824, a religião oficial era o catolicismo. Não havia liberdade religiosa. Quem não fosse católico era perseguido. Só teríamos, de fato, liberdade religiosa após a proclamação da República, em 1889, com a promulgação da Constituição de 1891. Aí sim, há a separação entre o Estado
e a igreja, e nós temos a laicidade. E é nesse ambiente de falta de liberdade religiosa que em 1859, em 12 de agosto de 1859, o jovem reverendo Simonton vem para o Brasil fazer missões. Mais reforma, mais reformada em nossa pátria. E ele deixa um legado lindo, um legado poderoso, que é o presbiterianismo. Ele chega aqui com 26 anos de idade, morre 10 anos após, mas deixou um presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, formado. Um seminário, o seminário primitivo. E o primeiro jornal evangélico, a imprensa evangélica. O primeiro jornal evangélico desse continente. E já na virada do século XIX para o século XX, surge no campo religioso norte-americano o pentecostalismo, que já nas primeiras décadas do século XX vem para o Brasil, com o ascetismo de condenação e retirada da cultura. Na primeira metade do século XX, ele praticamente não influenciou nada em nossa nação. Mas a nossa nação passou por um processo de ebulição. O século XX foi um século de transformação célere e abissal para o Brasil. De modo que na segunda metade do século XX, o Brasil, que era agrário, acorda industrializado. O Brasil, que era rural, acorda urbano. E isso de forma desordenada, célere, que provoca transtornos sociais que nós vemos as consequências até hoje. Com isso, no lastro da crise da borracha, no norte e nordeste do país, essa religião, pentecostalismo, migra do norte e nordeste para o sul e sudeste. E já nesse bojo de transformações profundas e sérias em nossa nação, esse tipo de evangélico começa a tomar o espaço público. Diferentemente das primeiras décadas, eles começam a ter influências. Influências até muito significativas. Já na Constituinte, em 88, já tem-se uma bancada evangélica. Os evangélicos começam a ocupar o espaço público. E isso progride até os dias atuais. De modo que eu posso falar com certa particularidade do meu estado, Rio de Janeiro, em que nós temos, infelizmente, muitos representantes desse estado, como políticos dessa bancada evangélica, que, por exemplo, muitas das vezes é associada com a bancada da bala. Onde estão os pacificadores? No Rio de Janeiro, meu estado, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, há os pretensos traficantes evangélicos, que têm seus fuzis ungidos por pastores e evangelistas. E entraram agora há pouco numa guerra santa, em que destroem terreiros de Umbanda e expulsam adeptos daquela religião das favelas ou comunidades. Talvez você esteja se perguntando, mas por que o Marcelo está falando isso? O que isso tem a ver com José? Eu me permiti, meus irmãos, um pouquinho de fazer essa introdução um pouco mais longa, para que vocês tenham, numa perspectiva de longa duração, numa tessitura temporal de longa duração, a perspectiva de como a cosmovisão cristã tem sido deturpada. Que no final das contas é disso que se trata. Esse mês nós temos trabalhado a temática, o cuidado com o trabalho. E é isso que nós vamos tentar entender um pouquinho. A cosmovisão reformada do trabalho. Porque é disso que se trata, de visão de mundo.
E nós podemos aprender boas lições com José aqui. Gostaria que você lesse comigo os 2 primeiros versículos. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Antes de mais nada, talvez seja interessante colocar aqui em pauta, para que possamos desfazer o sofisma que tem criado raízes na Igreja do Senhor, por conta da penetração da teologia da prosperidade em nossos arraiais. Ora, como poderia ser associado esse homem à teologia da prosperidade? Porque ela postula que você não pode ter problemas. Você tem que ter um sucesso imediato, mágico, instantâneo, como o miojo. Você não pode ter vicissitudes da vida. E é interessante a gente observar José. José, para essa teologia, é um paradoxo. Como pode, se você olhar bem, José se tornara uma mercadoria, e agora uma mercadoria de segunda classe? José estava sendo revendido, tinha sido vendido por seus irmãos, e agora estava sendo revendido no Egito. Cadê a tal prosperidade? Mas o versículo 2 fala de prosperidade. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. José estava em terra estrangeira, tinha se tornado uma mercadoria, de segunda mão já. Mas a Bíblia diz que ele era próspero. Interessante, né? É uma antinomia, é um paradoxo, para dizer o mínimo. Como é que a gente pode entender isso? Respeitados os anacronismos semânticos aqui, né, do texto. Se a gente quiser entender um pouquinho, meus irmãos, da cosmovisão reformada sobre o trabalho, nós precisamos reler esse texto aqui, de trás para frente. E eu gostaria de convidar você a fazer esse exercício comigo. O versículo 2 pode ser lido da seguinte forma: embora José estivesse na casa do seu senhor egípcio, ele foi próspero, porque o Senhor era com ele. A prosperidade de José não estava no montante financeiro que ele pudesse acumular. A liberdade de José estava em jogo ali. A prosperidade dele não tinha a ver com questões financeiras, como hoje é postulado em muitas igrejas no Brasil. A prosperidade de José estava no Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, meus irmãos. Quando se fala de cosmovisão reformada, particularmente no que tange ao trabalho, nós precisamos entender isso, que começa com você, enquanto indivíduo, enquanto cristão, alcançado pela graça do Senhor. E aí nós precisamos entender que há responsabilidade humana também. Porque nós temos hoje, nas igrejas, visto a pregação como algo mágico, em que você ora e você tem que ter o melhor emprego, em que você ora, faz uma série de campanhas, faz alguns jejuns e você tem que ser promovido. É como se Deus tivesse uma varinha de condão e começasse a distribuir esses desejos, como um gênio da lâmpada. Eu quero te convidar a voltar algumas páginas. Ache o capítulo 37 de Gênesis. Versículo 1 diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles
a seu pai. Então percebam que José era um trabalhador, meus irmãos. Desde sempre, desde cedo, desde a mais tenra idade. E aí, é o primeiro aspecto que nós precisamos também entender. No trabalho, na cosmovisão reformada, há a responsabilidade humana. Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Você precisa ser um excelente funcionário. Você precisa se capacitar. Você precisa se preparar. Você precisa fazer o teu melhor no teu trabalho. O versículo 12 desse mesmo capítulo diz: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Agora que interessante. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. José estava pronto para o trabalho. José não era um vagabundo que ficava esperando as oportunidades caírem do céu. Na cosmovisão reformada, preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã. Na cosmovisão reformada do trabalho, precisamos ser excelentes naquilo que fazemos. Precisamos ter proatividade. Precisamos ser verdadeiros trabalhadores. Há muitos crentes que esperam que Deus pegue uma varinha e os promova. Há muitos crentes que sequer se capacitam, não se preparam, são péssimos funcionários e querem a bênção do Senhor. José estava pronto, trabalhava desde cedo. Quando seu pai ia lhe dar uma tarefa, ele falou: Eis-me aqui, estou pronto para o trabalho. Nós vamos continuar, voltemos para o capítulo 39. O versículo 3 diz: Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs sobre o mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Olha que interessante. José era uma mercadoria de segunda classe, de segunda mão. Mas a prosperidade de José não estava em suas vicissitudes, nas agruras que a vida estava impondo a José. A prosperidade de José não era algo material, tangível, em certo sentido. A prosperidade de José estava no Senhor. E é interessante que, nesse trabalho, aquela prosperidade não passou despercebida. Havia uma diferença em José. E Potifar, seu, entre aspas, chefe, que na verdade era o Senhor, né? Um eufemismo para a escravidão. Ele começa a ver os sinais da bênção do Senhor, os sinais da eleição, como diria Weber, na vida de José. Meus irmãos, percebam que agora a bênção não é somente para José. José faz a diferença no seu local de trabalho. Em certo sentido, poderíamos dizer que ele foi promovido, né? Recebeu uma posição mais significativa. Mais ou menos isso, né? Potifar o coloca numa posição de destaque, ó, você vai cuidar de tudo aqui, você vai ser o gerente. E aí, meus irmãos, precisamos perceber. Vou fazer uma pergunta, porque eu vejo isso no meu trabalho. Pessoas trabalham nos mais variados lugares, universidades, empresas privadas, setor público, autônomos. E eu vejo muita gente reclamando: poxa, minha empresa, o meu chefe, meu encarregado. Qual foi a última vez que você orou pelo seu chefe, pelo seu encarregado? Qual foi a última vez que você se postou como José? Eis-me aqui, para trazer luz ao teu local de trabalho, para que você seja, de fato, um lumiar naquele lugar,
para que haja o reconhecimento da excelência do teu trabalho, para que haja o reconhecimento da bênção de Deus sobre a tua vida. E você se destaque, ainda vivendo vicissitudes, ainda vivendo as agruras da vida, porque José continuou escravo. Potifar não teve o reconhecimento, poxa, realmente a bênção de Deus está sobre você, vou te alforriar. Ainda que você tenha vicissitude no teu trabalho, meu irmão, ainda que você tenha agruras na tua labuta, minha irmã, você precisa entender que você foi feito para ser luz, para ser sal naquele lugar. Porque reclamar é muito fácil. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você colocou-se diante de Deus e pediu, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção naquele lugar, eu quero fazer a diferença, eu quero brilhar a tua luz, eu quero que pessoas sejam alcançadas pela tua glória naquele lugar, eu quero brilhar a tua luz, a ponto das pessoas verem que há uma diferença em mim, que o Senhor está com a sua mão sobre mim, tudo aquilo que vem a mim eu faço da melhor forma e prospera, porque Deus é comigo. Assim como foi com José. Ainda que vivendo as agruras da vida, como José vivia, ele não foi alforriado. Ele continuava servo de Potifar. Mas a mão do Senhor estava sobre ele. A prosperidade dele não estava no montante financeiro. A prosperidade de José estava na confiança dele no Senhor dos Exércitos. E aqui nós temos um especialista em cosmovisão reformada. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Meus irmãos, por vezes nós temos a necessidade de externar a nossa decepção, e isso é natural, isso é do homem. Eu vejo isso no meu trabalho. Muitos colegas do quartel reclamam, o exército isso, o exército aquilo, está ruim. Mas não procura fazer um curso, não procura fazer um idioma, se capacitar. Não procura fazer o seu melhor, mas quer receber. E há muitos crentes assim, que não entenderam o seu papel. Desde que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e não usou o termo Arbeit para trabalho, mas Beruf, a cosmovisão reformada, e com isso Calvino concordava. O nosso entendimento tem que ser o trabalho como vocação. Que você foi chamado, vocacionado no teu trabalho. E não há trabalho de somenos importância. Nós temos médicos aqui. Oxalá algum de vocês pudesse descobrir a cura para o câncer. Mas na cosmovisão reformada, não há trabalho de só menos importância. Talvez você possa perguntar, Marcelo, mas eu sou só um costureiro. Sou só uma costureira. Talvez você não tenha percebido, mas todos nós aqui estamos vestidos. Talvez você diga, Marcelo, mas eu sou pedreiro. Talvez você não tenha percebido, nenhum de nós mora em oca ou iglu. Na pastoral do domingo passado, trouxe um texto que eu quero aqui ratificar e repetir, de Calvino. Se seguirmos fielmente o nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante aos olhos de Deus. Palavras de Calvino. Se você é um pedreiro, seja um excelente pedreiro. Se você é uma costureira, seja uma excelente costureira. Se você é um médico, um engenheiro, seja o melhor. Sabendo que Deus te chamou para isso. O reformado deve entender o trabalho como uma vocação. Porque de fato é Deus quem te capacita. É Ele que te dá inteligência, é Ele que te dá força, é Ele que te sustenta. Ninguém diz um amém, pastor. Glória a Deus, meus irmãos. Mas eu gostaria de continuar. Segundo ponto. É importante nós meditarmos, meus irmãos. Muitas das vezes, nós precisamos sair do nosso lugar de conforto. Tomar uma pequena sacudidela. Reclamar é muito fácil, é muito cômodo.
Mas nós precisamos entender que Deus te chamou para exercer uma atividade, seja ela qual for, de não só menos importância, mas é a tua vocação no mundo. Se nós continuarmos, meus irmãos, nós veremos ali no capítulo 41. Na sequência, José foi injustiçado. E ele se manteve fiel. A mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, se oferece para José e fala, deita-te comigo. Ele fala, como eu poderia fazer isso? Pecando contra o meu senhor e contra Deus. E ele foge daquela mulher e é injustiçado, é preso. E Deus o usa na prisão. 2 auxiliares de Faraó cometem uma transgressão e são presos também. E eles têm sonhos parecidos, mas distintos. E Deus usa José para interpretá-lo. A interpretação que José dá se cumpre porque era do Senhor. Então perceba, nas vicissitudes, nas agruras do teu trabalho, deixe-se ser usado. Deixe-se ser usada pelo Senhor. Não fique somente se lamentando, meu irmão. Não fique somente se lamentando, minha irmã. Problemas todos nós temos. Dívida, eu acho que a maioria deve ter. Eu tenho. Deixe-se usar pelo Senhor a despeito das agruras, a despeito das vicissitudes. José não era somente mais um escravo. Ele agora estava encarcerado, ele estava preso. Interessante, né? Mas ele não ficou sentado, chorando, se lamentando. Não se praguejou contra o Senhor. Mas ele se deixou ser usado. E ele foi usado de forma soberana, de forma poderosa. Porque o rei do Egito também teve um sonho. E José tinha feito um pedido ao copeiro. Falou, copeiro, lembra-te de mim, tá? Tu vai sair daqui, vai ficar de boa, vai voltar pro palácio, ter uma vida tranquila. Lembra de mim. E o copeiro esqueceu. José não amaldiçoou o copeiro. Porque era muito fácil acontecer isso. Você fazer algo de bom para alguém, você prestar um serviço, você abençoar alguém e ter de volta a falta de reconhecimento. José foi ignorado pelo copeiro. Mas Deus é tão soberano, tão bom, que Faraó teve um sonho que tirou-lhe o sono, tirou-lhe a paz. E ele contou aos magos do Egito, e ninguém podia interpretar aquele sonho. E o copeiro ouviu e falou, dos meus pecados me lembro hoje. José me ajudou. E é interessante, meus irmãos, eu queria que você visse o capítulo 41 comigo. O versículo 14 diz, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Coisa interessante. José, ele sai e ele não vai de qualquer forma se apresentar ao rei. Isso denota cuidado, excelência. E o texto continua. E esse ele disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Agora olha o 16. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Além de tudo, José era humilde. Ele não queria para si a glória que não lhe pertencia. Quantos de nós, no nosso trabalho, somos arrogantes porque às vezes estamos numa posição um pouquinho melhor. Desprezando que é Deus que te chama, é Deus que te capacita, é Ele que te sustenta, que te dá inteligência, que abre portas. Ademais, José era humilde. É o Senhor que faz tudo em todos.
E o texto continua. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta a Faraó. Então o Faraó contou o sonho a José. Meus irmãos, aqui a gente precisa meditar um pouquinho, que lá no início do capítulo 39, a gente viu que a bênção não estava propriamente em José. A prosperidade não era montante financeiro. Começou com José, que, a despeito das vicissitudes, a despeito das agruras da vida, prosperava no Senhor. E agora, Potifar olha a bênção do Senhor e o local de trabalho de José passa a ser um lugar de bênção. Marcelo, onde está escrito isso? Vamos lá no capítulo 39. O versículo 5 diz: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Quantas vezes você ora para o teu local de trabalho? A empresa em que você trabalha? Quantas vezes na semana? Não, vou ser mais humilde. Quantas vezes no mês você orou pelo teu local de trabalho? Para que o teu chefe não vá à falência e você perca o teu emprego? Para que os projetos que vêm à tua mão possam lograr êxito? A bênção não estava mais somente com José, agora pairava sobre o seu local de trabalho, mas por amor a José. E José prospera, de modo que, por causa daquela interpretação de sonho, ao rei do Egito, o faraó coloca ele sobre toda a terra do Egito. E aqui nós precisamos aprofundar um pouquinho a noção reformada do trabalho como vocação. De nós tirarmos um pouquinho o nosso olhar sobre o nosso umbigo. Entendemos que nós temos que ser bênção nessa terra. José foi colocado como governador do Egito. E havia uma promessa para ser cumprida. 7 anos de escassez. É interessante que José, ele não somente foi lá falar com o faraó, ele interpreta o sonho, mas já presta logo uma assessoria de excelência. Ele fala: faraó, eu consinto que você faça assim, assim, assado. Abre os seus celeiros, guarda a 5ª parte para os 7 anos de fome que virão. Faz assim, coloca administrador. Ele não tinha MBA em administração, né? Ele presta ali uma assessoria de excelência. Trabalhar com excelência. Meus irmãos, o fruto do trabalho de José foi sobre toda a terra do Egito. Porque a fome veio, mas o Egito estava preparado. E aí me causa certo desconforto, para dizer o mínimo, quando eu vejo a bancada evangélica legislando em causa própria, de forma endógena, perniciosa até algumas vezes. Temos que entender o nosso trabalho como vocação para abençoar a nação também. Porque foi isso que José fez. Podia estar amargurado. José podia muito bem não ser altruísta, mas ele foi. Falou: faraó, faz assim, assim, assado, para que não haja fome. Nós temos outros exemplos que não foram tão altruístas assim, como Jonas. Jonas vai e prega para aquele povo. O que Jonas fez? Cadê o altruísmo? O nosso trabalho como vocação deve não ser só para o nosso nicho, mas deve ser para a nação, para que haja prosperidade da nossa nação. Por isso eu falei, oxalá que haja aqui médicos que descubram a cura para o câncer, por exemplo. E não ouvi um amém de novo, pastor. Eu tenho fé para isso, tá? Meus irmãos, não somente sobre a nação. A mão de Deus foi para com José,
de forma tão poderosa que todas as nações ao redor foram abençoadas por causa da vida de José. Pela prudência, pela excelência do trabalho de José, houve fome na terra. Não somente os egípcios comeram, mas todas as nações ao redor iam pegar mantimentos no Egito, iam comprar mantimentos, inclusive os hebreus, seus irmãos. Tal era a excelência do trabalho de José, tal era a sua competência. Precisamos enxergar o nosso trabalho como vocação. Aqui está o desafio, o nosso especialista em cosmovisão reformada. Precisamos resgatar a cosmovisão reformada sobre o trabalho, de entendermos o nosso trabalho como vocação divina. E aí nós vamos parar de, muitas das vezes, somente reclamar, mas vamos buscar o autoaperfeiçoamento, vamos buscar a excelência no fazer o nosso trabalho, e vamos mudar, primeiro, a nós mesmos, como José. Depois, vamos mudar a casa de Potifar, o nosso trabalho. Quiçá, mudar o nosso estado ou a nossa cidade, ou impactar o Brasil e as nações. Porque foi isso que aconteceu com José. Começou com ele. Ele foi bênção para si mesmo, a despeito das vicissitudes, a despeito das agruras da vida, das agruras do trabalho. Mas não ficou só nisso. José foi bênção no seu trabalho, na casa de Potifar, de modo que a bênção do Senhor repousou sobre a casa de Potifar, houve prosperidade por amor a José. Mas não ficou circunscrito a isso somente. Ele foi bênção para a nação inteira do Egito. Mas não ficou só nisso. José foi bênção para todas as nações ao redor, por causa da excelência do seu trabalho, por causa do altruísmo, mas, sobretudo, porque a mão de Deus era com José. Estou para encerrar, meus irmãos. Eu gostaria de ler com você Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. E eu vou encerrar com também uma frase de Calvino, que diz assim: assim, pois, lembre-se cada um de que foi criado por Deus, a fim de trabalhar diligentemente e de entregar-se à sua tarefa, e isto não por um tempo, pelo contrário, até a morte, e mesmo não somente para viver, mas ainda para morrer para Deus. João Calvino. Os irmãos, nós possamos entender o nosso trabalho como vocação no mundo. Nós possamos resgatar a cosmovisão reformada do trabalho como vocação. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a prosperidade do Senhor venha sobre você e que essa palavra prospere no teu coração. Amém?